Meus queridos filhos, viveis em tempos de grandes escândalos, que jamais em outrora seriam imaginados pelos meus filhos, sobretudo para os filhos da verdadeira e única Igreja de meu Divino Filho Jesus. Tempos terríveis, são tempos obscuros, onde a minha luz brilha com intensidade para vos guiar, como a estrela guia, mas muitos ainda são resistentes à minha voz e às minhas mensagens. A resistência de muitos dos meus filhos se deve ao fato de que as suas consciências foram enubiladas, foram obscurecidas por um conceito ético e moral, ou seja, por uma prática totalmente corrompida e contrária aos valores morais e éticos, princípios estes nascidos, sobretudo, na fé e na razão espiritual, pois o ser humano é um indivíduo que transcende da sua matéria e não é composto só por ela, mas também pelo quesito alma, o espírito, o ser intelectual. Ou seja, vocês são diferentes das demais criaturas e seres, porque têm a razão ao seu favor ou talvez até como seu maior inimigo. Sois seres dotados de escolha e de decisão, e é necessário que esse consciente coletivo seja modificado de novo, de um consciente corrompido e dado às trevas do pecado e à inclinação apenas do corpo material, para que passe de fato mais uma vez a transcendência, que não está só posta sobre a parte material, mas também sobre a parte racional, intelectual, na alma do ser. E é por isso que eu tenho vindo, e ao longo dos anos tenho vos dado tantas mensagens. Elas falam não só ao corpo físico, mas falam sobretudo ao corpo imaterial, à alma, à consciência. E é por isso que há muito eu vos digo, convertam-se. Esta conversão não é somente também espiritual no sentido religiosa, é também um sentido de conversão, de fato, condicionamento do vosso corpo físico às questões imateriais, de transcendência e crescimento da alma, ou seja, reordenem, convertam as práticas corporais também para a virtude, para a ordem e para a moral. A grande guarda e protetora destes tesouros morais e intelectuais que transcendem o corpo físico e que transformam o corpo físico de fato numa experiência realizadora dos bens atemporais da graça, é a Igreja do meu Divino Filho Jesus. Mas, de fato, aqueles que deveriam defender, ensinar e estimular os seres humanos a controlarem os seus corpos, transcendendo neles a sua razão, o seu intelecto, a sua capacidade de crer, de amar, de se autorrealizar como um ser único e indissolúvel, estes homens da Igreja deixaram de pregar essas máximas grandes de fé e de autoconhecimento que fazem com que o homem, se conhecendo, busque a Deus, para muitas vezes, porque estes mesmos se corromperam e cederam às suas maldades e prazeres,
dizerem aos seus fiéis, dizerem aos meus filhos, ao meu povo, que o pecado é bom e que a prática física é a realização da prática da alma, do intelecto. E estes homens estão errados, e por levarem o erro aos meus filhos, e eles mesmos praticarem esse erro com amor e com um verdadeiro desejo de sedução, se não se converterem, irão eles todos para o abismo do inferno. Compreendam, meus filhos, que o ser intelectual, ou seja, o vosso ser imaterial, a alma, o vosso intelecto, é algo tão precioso e distinto que o Senhor vos deu o livre-arbítrio. Outro exemplo de como essa realidade é importante é exatamente o exercício que fiz no ato da anunciação do arcanjo Gabriel. Em meu desejo e vontade intelectual, o Senhor esperava de mim o meu sim, o meu consentimento, pois a nós seres humanos, criaturas elevadíssimas em comparação com as demais criações, somos convidados a viver no corpo o bem da alma, o bem do intelecto, o bem das boas decisões morais, éticas e que devem levar o homem à transcendência, que vocês também chamam e conhecem por santidade. Por isso, meus filhos, é necessário combater esse pensamento cheio de um viés, muitas vezes político, ou para muitos até humilde, ou mesmo humanitário, onde tudo é transformado em um ato relativo de desejo ou de uma autorrealização do ser humano, embasado apenas sobre as teses de que o homem deve viver, deve gozar, deve possuir. Lembrai-vos das máximas que o meu divino Filho Jesus e que muitos outros santos, a partir dos seus ensinamentos, vivenciaram. E tende a compreensão de que estáis neste mundo a trilhar uma grande passagem. Estáis aqui neste mundo de passagem e que o vosso fim, a vossa residência, não é aqui. Despertai, meus filhos, enquanto ainda é hora. Buscai ao Senhor enquanto ele ainda pode ser encontrado. Dobrai a vossa matéria, à alma, ao intelecto. Condicionai a vossa vontade, as inclinações imorais do vosso corpo, que serão dadas à degradação, às verdades da alma, esta que não será degradada, esta que não será destruída, mas que também terá um fim, ou glorioso ou terrível. A escolha é vossa. Os que viveram o bem e praticaram a justiça, viverão tanto no corpo como no seu intelecto, na sua alma, o bem, e dela gozarão por toda a eternidade, assim como aqueles que forem para o purgatório também sofrerão em seu intelecto, em sua alma, as punições e penas pelos pecados cometidos e não reparados. Assim também acontecerá a todos aqueles que no juízo final forem condenados ao inferno.
estes também experimentarão em seu intelecto, em sua alma, assim como também em seu corpo, o pecado, a sedução, a culpa e o castigo pelo mal praticado e muitas vezes por eles desejado, com sedução e intensidade. Rezem, meus filhos, para entender o que a vossa mãe vos fala, e mais do que entender, rezem para vivenciar e experimentar estas minhas palavras. Eu, Maria, sou a mãe e a senhora do bom conselho, e hoje, meus filhos, os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A paz, meus filhos, a paz.